Objetivo geral da nossa aula de hoje. O objetivo geral da aula de hoje é explicar que tudo quanto existe pertence ao Senhor e deve ser consagrado a Ele. Principalmente o que? Nós falamos disso na verdade prática. O nosso ser. Quais são os objetivos específicos? O que eu tenho que alcançar nessa aula? O que nós temos que em cada tópico aprender nessa aula? No tópico 1 nós temos que saber que a terra é do Senhor, terra. No tópico 2, mostrar que os animais e os vegetais são do Senhor. E no tópico 3, compreender que o ser humano é do Senhor. Amém? Bom, vamos então começar a nossa aula. No livro de Levítico há uma teologia sublime e altamente devocional, cujo objetivo é levar o crente israelita a reconhecer 3 verdades. Primeira verdade: tudo quanto existe foi criado por Deus. Segunda verdade: sendo Ele o Criador de todas as coisas, somente Ele deve ser adorado. E qual é a terceira verdade? Tudo quanto deve ser consagrado, tudo quanto há deve ser consagrado ao Deus único e verdadeiro. Então, nessa lição nós vamos estar centrados nesses 3 pontos. Qual o ponto central que nós vamos ver agora? Deus é o Criador e somente Ele merece ser adorado. A grande verdade que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa ter em nosso coração: Deus é o supremo Criador de todas as coisas. Ponto. Segunda coisa, nós devemos adoração a Ele, ao Deus único e verdadeiro. Amém? Pode ir. Já falei, ponto central. A terra é do Senhor. O que nós falamos? Presta atenção. A gente ia falar 3 tópicos. Primeiro, vamos ver quem se lembra. A terra, segundo os animais e os vegetais, e o terceiro, o homem. Exatamente. A terra é do Senhor. Deus é o Criador do céu e da terra. Não tem discussão, né? Se o Gênesis... Aquele a janela atrapalha, peraí. Se o Gênesis mostra que Deus criou tudo quanto existe, o Levítico reivindica aos israelitas que consagrem tudo ao Senhor. Olha só, o que a gente vê lá no livro de Gênesis? O Senhor criou tudo, correto? Tudo é criação do... O que o livro de Levítico está reivindicando? Que os israelitas consagrem tudo ao Senhor, que é o Criador, que é o dono, né? Na verdade, se a gente for analisar aqui, até mesmo, né, os nossos dons são do Senhor, são emprestados. Não é verdade? Né? Se a gente está aqui, isso aqui é do Senhor. Isso aqui é do Senhor. Então a gente precisa não só entender isso, mas também consagrar tudo ao Senhor. Tudo que a gente for fazer, consagrar a Deus. Tudo que a gente for fazer, sabe? A gente levanta, vai lá fazer um café, a gente já vai com a cabecinha ali no Senhor, né? Às vezes falando com Ele, né? Às vezes a gente, né, se queima ali no fogão ali e fala: "Ô Deus, olha aí, ó, que me queimei", sabe? A gente precisa ter esse diálogo direto com Deus. As pessoas precisam parar de achar que Deus é só para a hora que eu estou de joelho ali, sabe? Não, eu oro para Deus quando eu levanto e quando eu vou dormir. Então, fora isso, eu nem lembro. Está errado. A gente tem que a todo instante estar consagrando. Olha, eu vou começar meu dia de trabalho, eu estou consagrando esse dia de trabalho ao Senhor. Eu vou começar a fazer o almoço, eu estou consagrando esse almoço ao Senhor. Eu vou na padaria comprar o pão para o café da manhã, eu estou consagrando essa minha ida à padaria ao Senhor. Porque na verdade, quando eu falo isso, é que eu estou fazendo? Eu estou falando: vem Senhor, vão comigo, me dá a mão, vão comigo na padaria, vão comigo para o meu trabalho, vão comigo fazer meu almoço. Vocês estão me entendendo? A gente precisa ter a companhia do Senhor a todo instante, durante todo o
dia. Amém? Bom, Deus é criador do céu e da terra, vimos isso agora. Deus é o libertador de Israel. O livro de Levítico patenteia aos filhos de Israel que Deus é o libertador de seu povo. Por esse motivo, nenhum israelita poderia comparecer diante do Senhor de mãos vazias, né? Deus não abre mão, porque Ele não divide o que é a sua glória. Sabe? Quem é o grande libertador do povo de Deus, dos israelitas, na marcha deles, né? Do Egito, foram conduzidos por Moisés, né? Mas quem é o grande libertador? Deus é o grande libertador, sabe? Deus é o grande libertador. Por isso que eu faço às vezes, sabe? Eu faço às vezes muitas críticas, sabe? A algumas questões assim, porque, olha, fulano é agora a coisa aquilo que eu não gosto. Mas ela tem a história assim, entendeu? Fulana vai pegar em tal lugar. Ela foi agora, ela arranca até rinite aberta. Vai lá, vai estar sempre com rinite aberta. O irmão me liberta, o Senhor me dá a verdade é a coisa. Deus te dá para libertar. Ninguém liberta em você. Ele usa as pessoas conforme a vontade dele. Mas o grande libertador é quem? Deus de Israel. E quem libertou Israel? Voltando à nossa aula, Deus. Amém? Tópico 3. Israel é o templo de Deus. A teologia de Levítico tinha por objetivo também conscientizar Israel de sua vocação divina. Logo, toda a nação israelita será um templo de adoração para o Senhor. Amém? O que nós vimos nesse tópico 1? O que nós vimos nesse tópico 1? A terra foi criada pelo Senhor, por isso pertence a Ele. Quando a gente fala terra, tudo que está na terra foi criado pelo Senhor. Não é verdade? Tudo está na terra. Então, a gente tem agora da Província, quando ela fala assim, o homem tem como nos vê a presença de Deus, nos vê a grandeza de Deus, nos vê a magnitude de Deus. Quando a gente olha para o mundo, a gente lembra o quê? Que tudo foi criado pelo Senhor, toda a terra foi criada pelo Senhor. A gente vê aquela coisa da gente no dia, não está tudo da certo aqui, né? Deus é uma vida, né? Tudo foi criado pelo Senhor. Não tem outra verdade. Essa é a grande verdade. Tudo foi criado pelo Senhor. Exatamente por isso, tudo pertence a Ele. Amém? E o tópico 2? Nós falamos do tópico 1, que é para relembrar lá, hein? Qual foi o tópico 1, irmão Júlia? O que pertence? A terra. A irmã Júlia está ligada, vocês estão vendo. A terra. E no tópico 2, o que nós vamos ver? Desliguei. Meu Deus. E no tópico 2, o que nós vamos ver? Que os animais e os vegetais pertencem ao Senhor. Até os vegetais. Até os vegetais pertencem ao Senhor. Acho que eu peguei aqui, ó, eu voltei o trem aqui de trás, ó. Ai, mexi no botão mesmo, meu Deus. É pior do que eu imaginava. Bom, os animais e os vegetais são do Senhor. No Egito, os animais eram Deus. A gente se lembra, lógico que a gente não se lembra porque a gente não viveu essa época, né, presbítero Diego? Mas a gente já viu vários vídeos. Lendo a própria Bíblia, a gente observa isso, né? Que no Egito os animais eram cultuados como deuses, não é verdade? Os egípcios não faziam distinção entre o Criador e a criação.
nem estavam preocupados em distinguir os animais limpos dos impuros. Por isso adoravam o boi, o crocodilo, o falcão, o gato, se bestar até a barata. Eis porque Deus, ao punir o Egito com as 10 pragas, mostrou quão inúteis eram aqueles deuses para ele. Então a primeira coisa desse tópico é que Deus criou os animais, mas não criou para serem deuses. Nós temos um único e grande Deus verdadeiro, Deus Criador. Amém? Os animais é uma criação. Então no Egito eles não tinham essa distinção entre criador e criação. Ok? Então nós precisamos, aí Deus, ele começou o que? O livro de Levítico, ele traz isso para os israelitas. Olha, esquece aquilo que passou no Egito. Nós temos um Deus único e verdadeiro. Não tem bode, não tem bezerro, não tem, como é que fala? Boi de ouro, né? Quem fazer aquele boi de ouro, não tem nada disso. Ok? Mas Deus criou também os animais. Amém? Os animais e adoração a Deus. Ao contrário dos egípcios, os israelitas não se davam culto dos animais, mas entregavam-os em sacrifício ao Senhor. Viram a diferença? Né? Além disso, faziam distinção entre os animais limpos e os impuros. Neste sentido, o povo de Israel sabia que os animais não são deuses, e sim criaturas de Deus que bondosamente o sustentam. Amém? Então olha só, Criador, criatura. Criador é único, criou tudo. Amém? Nós somos a criatura. E os animais ali são também uma criatura que Deus criou bondosamente. Amém? E os vegetais e adoração ao Senhor. Se por um lado a lei de Deus preconiza a preservação da natureza, por outro condena a idolatria da natureza, como acontecia em algumas antigas culturas cananeias e no período da apostasia dos judeus. Em Israel, os frutos da terra serviam para louvar e enaltecer a Deus. Olha a diferença, né? Quando a gente vê, né, nós não somos médicos, né? Você imagina um agricultor, na hora de fazer a sua colheita, ver assim aquele mato maravilhoso, e vê que eu estou esperando a Deus. Tem aquela balancinha verdinha, tá vendo? Ele pode ter colhido a manhã inteira, aquela coisa gigantesca, grande, sabe? Aí o que acontece? Eu liguei de novo? Aí o que pensa comigo o que acontece? Ele vê aquela plantação maravilhosa lá, aí ele vai dizer assim, quer ver? Nossa, essa plantação é um Deus. Não, ele vai dizer, Deus, obrigado por essa plantação. O povo cananeu fazia exatamente o contrário. Vocês estão me entendendo? Aquela história, né, que o Deus, lá na própria cheia do rio Nilo, né, onde tinha aquela fartura toda, né, eles o povo egípcio não via naquilo ali uma bênção do Senhor. Via um Deus que estava, Deus da água, Deus do sol, Deus disso, Deus daquilo. Vocês estão me entendendo? Então a gente tem que louvar e agradecer a Deus pelos vegetais que Ele criou para a nossa o quê? Alimentação. Mas eles não são deuses, eles são criados pelo Senhor para o nosso o quê? Sustento. Amém? O que nós aprendemos no... A Júlia não está aí, eu ia falar com ela de novo. Júlia, o que nós aprendemos no tópico 2? O que nós aprendemos no tópico 2? Que os animais e os vegetais foram criados pelo Senhor e também pertencem a Ele. Amém? Olha só. Esse tópico 2, ele é muito, na minha opinião, ele é muito importante para a gente ter uma distinção clara, primeiro, do que é o Criador e o que é a criatura. Segundo, que, ao contrário dos egípcios, né, que adoravam animais,
Ao contrário dos cananeus que faziam adoração à colheita, aquela coisa toda, nós enxergamos isso, e o livro de Levítico nos mostra isso, que são o quê? Uma forma bondosa de Deus de nos prover o nosso sustento. Amém? O que é o tópico 3 agora? O tópico 3, ele na verdade, ele fala de nós agora. Nós falamos no tópico 1 de quê? Quem lembra? Da terra. Hoje no final da aula a gente vai fazer um negócio aqui. Deixa eu explicar, né? Que ficou feio, né? Fazer um negócio. Deixa eu explicar para vocês direitinho. É que nós vamos colocar ali no final as 5 perguntas do livrinho, só que sem a resposta, claro. Quem responder certinho vai ganhar um bombom. Quem responder certinho um negócio. Aí eu estou torcendo para vocês não responderem para ficar com um bombom para mim. Pelo menos eu sou sincero, né? Não estou mentindo. Brincadeira, tá, gente? É porque eu já ganhei um bombom já. Olha só, o que acontece? Então, a Laís está afinada. O tópico 1 foi o que, Laís? Você já falou. O que foi o tópico 1 que nós aprendemos? Foi a terra, você falou, E o tópico 2, o que nós aprendemos? Os animais e os vegetais. E o tópico 3, o que nós vamos ver no tópico 3? Nós, o ser humano. Amém? Olha só, o ser humano, primeira coisa, o ser humano é o que? É a imagem do Senhor, é a imagem de Deus, né? O livro de Levítico, só fazendo um parênteses aqui, toda a nossa aula ela tem como base, mas não era essa palavra que eu gostaria de falar que não. Ela tem como base o livro de Levíticos. Por isso que a gente fala muito ali, olha, o livro de Levítico nos mostra, o livro de Levítico nos fala. É porque essa aula ela está balizada, ela tem como eixo principal que é o livro de Levíticos, ok? O livro de Levítico corrobora a teologia do Gênesis, ao mostrar que o ser humano foi criado por Deus. Portanto, há vários dispositivos visando promover o ser humano como a obra-prima das mãos divinas. A gente não tem dúvida disso, amém? Então assim, primeira coisa nesse primeiro parágrafo ali, é que o livro de Levítico, ele vem fazer uma confirmação ao livro de Gênesis, quando nos cita, né, que o homem é criação de Deus, né? É uma obra, ali usou até uma palavra bonita, né? Nós somos o que? Uma obra-prima de Deus. O que vocês entendem por obra-prima, sabe? Olha só, prima, prime, supremo, né? O melhor da criação, o feito com a própria mão, né? Um quadro de Salvador Dalí, um quadro de Picasso, pintado por Picasso, é uma obra-prima, né? Nós somos uma obra-prima feitas pela mão do Criador. Oh meu Deus, esqueci de... Não tem nada mais sublime. Gente, vocês já imaginaram? Eu fico imaginando, Diego que gosta muito de tecnologia também, eu fico imaginando Steve Jobs criando o iPhone, lá pensando, desenhando o iPhone, amém, né? Você imagina Deus pensando, desenhando ali a gente, olha que coisa maravilhosa, né? 5 dedinhos numa mão, 5 na outra, um narizinho, 2 orelhinhas. Olha só, é uma obra-prima, amém? Olha só, por esse motivo o crente israelita era intimado a cuidar do seu corpo, tanto exterior quanto interiormente. Olha só, o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Então eu preciso cuidar do meu corpo da melhor forma possível, porque ele é a casa do Senhor. Ele é a casa do Senhor. Sabe? É a casinha do Senhor. É onde Ele habita. Quando você vai receber uma visita na sua casa, a gente não limpa a casa para receber, a não ser que ela chegue de surpresa, né? Mas assim, normalmente a gente faz um café, limpa a casa, né? Aí como que eu posso receber Deus?
no meu coração se eu estiver impuro, sujo? Vocês estão me entendendo? Internamente e externamente. Então o livro de Levíticos, ele externa isso, ok? Então nós vimos aí no item 1. Qual que é o item 2 agora? A vida humana, ela é sagrada. A vida humana, ela é sagrada. O crente israelita é exortado a ver a vida humana como sagrada. Por isso mesmo não poderia, sob hipótese alguma, consagrar sua descendência aos ídolos. Portanto, toda a nação de Israel, como prosperidade exclusiva do Senhor, ao Senhor deve ser consagrada. Olha só. A nossa vida, ela é sagrada. Quem nos deu a vida? Deus. Todo dia de manhã, quem nos permite levantar da nossa cama? Deus. Todo dia de manhã, quem renova em nossas vidas a sua misericórdia e seu amor? Deus. Deus. Então a nossa vida é sagrada. A nossa vida é sagrada. E pela nossa vida ser sagrada, eu não posso consagrar minha vida para qualquer ídolo. Vocês estão me entendendo? Eu tenho que consagrar minha vida, viver uma vida consagrada a quem? A Deus. A Deus. A Deus. Uma vida consagrada a Deus. Mas ninguém. Não existe ídolo, não existe imagem, não existe nada a qual eu vou consagrar minha vida. Ela é de Deus. Por quê? Porque Deus me criou, Deus me deu. Nós somos criação do Senhor. Amém? Pode passar. O ser humano é servo e adorador a Deus. Olha só. Sendo Israel o povo do Senhor, deve por conseguinte dedicar-se totalmente ao serviço divino, oferecendo-lhe sacrifícios, celebrando seus grandes feitos e adorando a beleza de sua santidade. Nós somos servos do Senhor. Então todos os nossos feitos, e aí o livro de Levítico, ele incita o israelense a fazer, o israelita a fazer isso. Nós temos que fazer a mesma coisa. Todos os nossos feitos é o que? É obra, é bênção do Senhor, né? É presente do Senhor para nós. Amém? Então pensa aqui comigo. Hoje a gente não oferece mais sacrifício. Por que nós não oferecemos mais sacrifício hoje? Porque Jesus, ele foi, né, o grande sacrifício. Amém? Então hoje, mas assim, olha que coisa bonita, né? A gente levantar e dizer assim: Deus, eu te ofereço esse dia. Que tudo que eu fizer hoje, Deus, seja para a honra e glória do teu nome, seja para honrar o teu nome, seja para viver conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade. É a gente fazer o quê? Se mostrar que somos servos e adoradores do Senhor. Adorar o Senhor a todo instante não é fácil. Não é fácil. Tem momento que eu sei que é difícil, mas adorar o Senhor naquele momento de dor, adorar o Senhor naquele momento de alegria, adorar o Senhor na vitória, mas também adorar o Senhor quando a porta não for aberta. Nós temos que adorar o Senhor. Olha lá o que o livro fala. Nós temos que adorar o Senhor pelo que Ele é, pela sua majestade, pela sua grandeza, porque Ele é Deus, ponto. Não tem justificativo, não tem que ficar procurando adjetivo, não. É porque Ele é Deus, ponto final. Nós não podemos adorar o Senhor e dizer que nós somos servos do Senhor
se nós adoramos o Senhor em troca de algo. Eu vou no culto todo domingo, toda quarta, eu faço as orações em casa, Deus tem que me abençoar. Não. Eu tenho que adorar o Senhor, e a lição de hoje foi muito clara sobre isso. Eu tenho que adorar o Senhor, eu tenho que me sujeitar à vontade do Senhor, me humilhar, porque Ele é o Criador, porque a minha vida pertence a Ele, porque o meu corpo é templo dEle. Amém? O que nós aprendemos no tópico 3? Que os seres humanos foram criados por Deus e pertencem a Ele. Talvez seja muito radicalismo, sabe? Mas a gente precisa, eu não acho radicalismo não, mas talvez alguém ache. A gente precisa, em tudo, no nosso casamento, no nosso namoro, no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso prédio, colocar Deus em primeiro lugar. Deus precisa vir em primeiro lugar em qualquer coisa, porque tudo pertence a Ele, porque tudo é dele. O casamento consagrado ao Senhor, o casamento onde o Senhor está na direção, onde o casal tem uma intimidade com o Senhor, flui, deve ser maravilhoso. Até mesmo no trabalho da gente, sabe? Que a gente não trabalha, a gente não pode escolher com quem a gente convive. A gente convive com ímpio, com crente, enfim, com uma denominação variada de pessoas, né? Quando a gente chega lá, olha, Deus, eu estou me consagrando a Ti nesse momento, eu estou entrando para trabalhar, mas eu pertenço a Ti, eu sou Teu, me faça fazer a diferença, que as pessoas olhem para mim e não me vejam, veja a presença do Senhor. É eu estar consagrando a minha vida ao Senhor, eu estar colocando o Senhor em primeiro lugar. E isso que a lição de hoje coloca muito, bate muito nessa tecla. Ela começa falando da terra, da criação da terra, que a terra foi criada e pertence ao Senhor. Depois na lição no item 2, ela fala sobre os animais e os vegetais que foram criados e pertencem ao Senhor, foram criadas, olha a palavra que a lição usa, bondosamente para a nossa alimentação. Nós não devemos e não podemos cultuar animal, dedicar a lavoura ao Deus tal porque fez a chuva, não, é ao Deus único e verdadeiro, o Criador. E no item 3, o que nós vimos? Exatamente que nós somos o quê? Criados e pertencemos a Deus. Olha o que a conclusão da nossa lição diz. Nós somos templo do Espírito Santo. Foi falado isso aqui hoje. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos casa do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós. E como tais, somos intimados a andar em novidade de vida. Andar em novidade de vida. Aí a primeira vez que eu li a lição foi andar em novidade de vida. Aí quando segunda vez, terceira vez, andar em novidade de vida. É andar na presença do Senhor, é andar conforme a vontade do Senhor, é andar em conformidade com as escrituras sagradas, sabe? É andar, sabe, lado a lado com Deus, deixando o mundo pro lado. É você ver aquela bandeja de prata, repleta de coisas boas, tirada pelo Senhor, e você dizer não.
novidade, andar na presença do Senhor. E começar por quem? Por nós mesmos. Nós temos que ser exemplo. Às vezes, sabe, olha, claro, meus pastores são exemplos, mas nós também precisamos ser exemplos. Exemplo do nosso trabalho, exemplo do nosso prédio, exemplo aonde nós colocamos os nossos pés. As pessoas têm que olhar para nós e ver o quê? Oi. Rafael, eu juro que não foi eu não, gente. Ó, não foi. Nós temos que andar. Eu juro, não foi mesmo. Eu vou fazer igual o assim, ó, com as mãos banando. Olha só. Então, nós não podemos usar o nosso corpo para quê? Para o pecado. Nós não podemos usar o nosso corpo para o pecado. Nós temos que estar diante de Deus sem cessar. Amém? Olha só. É as perguntas já? Ixi, tem que ir lá. Tem que ir lá. Deixa eu lá pegar só o bombonzinho lá, peraí. Não, alguém tem que ir lá. Laís, na lateral da minha bolsa, então uma sacolinha branca de bombom. Vamos lá, Renata, tem que conferir as respostas, né? Olha só. Deixa a Laís chegar para ela concorrer também, não é verdade? Ó, são 5 perguntas, hein? Não precisa ser uma pergunta exata como está aqui no livro, não. A gente vai fazer uma análise da resposta correta e vai ver se está, né, dentro, né, da perspectiva. Pastor Durval, olha a resposta aqui, ó. Aí o senhor vai ver o que a pessoa responde. Você que tem que olhar. Ah, o senhor vai participar também para ganhar bombom? Não, mas eu pedi... Eu vou explicar, calma. Eu vou explicar por que eu pedi o pastor Durval. Por quê? Porque a pessoa não se dá uma resposta igual. Ele, como teólogo, ele vai poder interpretar se a resposta foi a contento. Amém? Né? Ora, ele vai como teólogo interpretar. Olha só, qual é a essência... A primeira pergunta, hein? Valendo bombonzinho, ó. Pera aí, deixa eu ver quanto tempo. Tem 6. Ó, um bombom por pergunta, hein? Qual é a essência do livro de Levítico? Nós falamos isso no início da aula, hein? Não, Laís, mas não pode olhar, né? Ué, mas eu já ia saber a resposta. Então dá, agora posso olhar, vai. Ah, não, mas aí eu não sei. Tenta direitinho. Ah, não, deixa eu ver. Então, ó, pensa então a segunda, então. Eu vou te dar chance para a segunda, então. Pensa. Ó, qual é a essência do culto de Levítico, Jéssica? É conduzir o crente à adoração e consagrar o que há, tudo o que há a Deus. Não, tem, é um para cada pergunta. É um para cada pergunta. Ó, olha só, Laís, quais os... Vai, Laís, você sabe, ó, quais os 3 pontos do livro de Levítico? Nós vamos lá no início da aula, fala. Não, deixa. Fala, não. Fala, você sabe. Não, primeiro é admitir que Deus é o... Peraí. Admitir que Deus foi o único Criador, adorar Ele acima de todas as coisas e... pula. A primeira, a segunda e a terceira é mais ou menos basicamente a mesma coisa. Adorar Ele como Deus único, verdadeiro. Quais são os 3 pontos doutrinários? Não, desculpa. Como devemos ver a criação? Olha, esse aqui é fácil. Fala, Júlia. E por quem? Por Ele.
Amém, pastor Durval? Tá mais ou menos. E a criação civil, sim. Ô Júlio, deixa eu pegar Deixa. um gancho nessa questão aí. Não sei se você falou, eu cheguei um pouquinho depois. Não é só um detalhe, né? Não sei se você viu, Júlio, aqui, né? Quando a gente fala em mãe terra, É porque está filmando lá, pastor Diego. só queria deixar claro que não existe essa tal de mãe terra, não. Essa expressão mãe terra foi cunhado pelo pessoal adepto da nova era. É um termo místico que é usado por aqueles que não seguem a Deus como seu Senhor e Salvador, não tem a Deus como seu Rei, não creem nem em Deus. É um termo um tanto agnóstico, né? Também. Então, o crente não tem nada a ver com a mãe terra. Não existe essa mãe terra e a Bíblia não fala na mãe terra. A Bíblia fala num pai que é Deus, criador de todas as coisas, de todas as pessoas e que nos ama e que através do seu filho quer reinar sobre a nossa vida. Ok? Quando alguém no nosso meio fala sobre mãe terra, está mostrando simplesmente a ignorância dele quanto a esse termo. Mesmo que seja uma pessoa com boas intenções, até um crente até. Então nós não cremos na mãe terra, nós cremos no nosso pai que é Deus. Tá bom, queridos? É um termo assim que o pessoal que liga muito na ecologia fala, mas é um termo que vem da nova era, entendeu? Não tem nada a ver conosco. Como a nossa lição diz, Deus criou a terra e colocou o homem para dominá-la, para governar sobre ela, sobre tudo que ela tem, sobre as plantas e principalmente sobre os animais também, ok? Amém. Olha, o pastor Durval respondeu a quarta questão. Vamos ver quem vai. Como o Levítico vê os animais. A quarta questão. Como o Levítico. Não, quem respondeu vai ganhando. Vai ser igual você respondeu. Os levíticos viam eles como uma forma de adorar a Deus. Os egípcios que faziam isso, na verdade, eles adoravam os animais. Mas como que o livro de Levítico nos ensina os egípcios? Mas e os israelitas aí? O que o livro de Levítico fala para os israelitas? como que a Bíblia vê os animais? Isso. Tem um detalhe que fala também que era para sacrifício a Deus. É isso? Antes da vinda de Jesus, os israelitas usavam determinados animais para sacrifício ao Senhor. Mas ainda não é a resposta que a gente procura. Tem um termo que ele falou. Como que a Bíblia vê os animais? Para que serve os animais? Olha como o termo fala. Bondosamente, cada lição, criado por Deus Para mim, os animais servem para alimento, para suprimento. Para alimento, para produzir, para cultivar, para ajudar o homem O animal não tem uma utilidade. A Bíblia vê os animais, ele está falando para que serve. Não, é porque a lição especificou isso, que Deus criou bondosamente para alimentação, e aí cita que os egípcios usavam Animais da criação de Deus. Com esse propósito. Os animais são criação de Deus. pastora, você não vai ganhar um bombom não. Claro, Qual a melhor oferta que Qual a melhor oferta que podemos fazer ao Senhor? Fala, pastora Sidneia. E adorar sobre todas as coisas. Você criou a ele
Hã? Coração reto diante de Deus e amar Deus sobre todas as coisas, ser fiel a Ele sobre todas as coisas. É isso que Ele quer. Esse foi o nosso último tópico da nossa lição. Essa foi o nosso. Nós encerramos nossa lição com a resposta da pastora Sidné. Nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. Nós precisamos viver de acordo, nos colocando a serviço, nos colocando como servos do Senhor. Amém?